Meu irmão, minha irmã, nos momentos de trevas em nossa vida, a palavra de Deus é sempre uma luz que ilumina a nossa caminhada na fé. Na primeira leitura, o profeta Jeremias anuncia um sinal de luz. Um sinal para que o povo sofrido que vivia nas trevas do exílio pudesse entender. Coxos e cegos, mulheres grávidas que deram à luz, retornam então à pátria, guiados por Deus, que sempre cuida deles com cuidado de pai. Na verdade, essa profecia é um apelo à esperança e à confiança sempre em Deus. A segunda leitura da carta aos Hebreus destaca que Jesus é o sumo sacerdote, que ele é o mediador entre Deus e a humanidade. E no Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, Jesus dá a um cego a luz da visão e da fé. O núcleo central do Evangelho de Marcos, que refletimos durante todo esse ano, é uma caminhada de Jesus para Jerusalém, onde ele será morto, mas também onde ele ressuscitará. No texto de hoje, temos o último milagre e última catequese de Jesus, encerrando sua caminhada para Jerusalém. Os apóstolos estavam cegos e necessitavam de luz. Aceitavam Jesus como Messias, mas não aceitavam a cruz. Tinham dificuldades de entender o caminho da glória, passando pelo caminho da dor, do sofrimento e até mesmo da morte. Perto de Jericó, um cego sentado à beira da estrada informou-se de que Jesus estava passando e gritando por socorro. Ele começou a chamar a atenção. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi era um título messiânico. Cristo, então, ele para e manda chamar esse cego. O cego jogou longe o manto e as moedas e saltou. Foi correndo ao encontro a Jesus. Cristo tomou a iniciativa. O que você está querendo? Ele responde: Mestre, eu quero ver de novo. Imediatamente ele responde. E Jesus afirmou: Vai, a tua fé te salvou. E o cego, duplamente agora iluminado por Cristo, ele tornou-se um seguidor de Jesus no caminho de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, este episódio, mais do que uma crônica, é uma catequese batismal. Jesus se manifesta, passa pelo caminho do cego. O cego não vê, mas percebe, sente a presença do Senhor e acolhe o convite de Jesus. Meu irmão, minha irmã, trata-se, nesse momento, acontece um diálogo. O cego recebe a visão da fé e segue Jesus pelo caminho até o Calvário. Podemos nos perguntar quem era esse cego Bartimeu? Um cego à beira do caminho, marginalizado como tantos ainda hoje? O encontro aconteceu ao longo do caminho do cristianismo. O cego não estava no caminho, ele estava à margem da religião, à margem da vida dos judeus. No final, também Bartimeu seguiu Jesus nesse caminho, esse caminho muitas vezes incompreendidos pelos discípulos que estavam do lado ali de Jesus. A cura do cego Bartimeu é mais do que uma história de um cego qualquer. É o caminho da fé. É o caminho dos que querem ver e seguir Jesus. Poderíamos nos perguntar o que faz um cego. Ele está atento à passagem de Cristo. Ele sente, ele percebe as pessoas querendo se aproximar. Ele percebe o tumulto da multidão. Então ele toma consciência de sua situação e decide sair daquela situação.
supera o medo, a vergonha, ele começa a gritar, ele pede ajuda, não desanima diante das contrariedades, ele continua procurando a luz, mesmo quando o povo manda que se cale. E quando Jesus o chama, dá um pulo, joga o manto para longe e corre ao encontro daquele que podia restituir a sua visão. Saiu então da margem, saiu daquele local na sociedade desprezado ou imperceptível. Não está mais na margem do caminho. Ele se pôs no caminho com o Mestre. E a palavra diz que ele joga o manto. Ou seja, era no manto que ele recolhia as esmolas. Então, para aquele pobre mendigo, o manto era sua riqueza, sua casa, o seu abrigo. Quais são os obstáculos que nos impedem e que impede tanta gente de querer enxergar, de querer se aproximar mais de Cristo, de querer se aproximar mais de sua igreja? Talvez as nossas discórdias intensas e internas, a falta de unidade dos cristãos, talvez uma falta de acolhimento também, uma linguagem complicada, talvez um chamado mais carinhoso, talvez. Esse cego dá um salto ao encontro de Jesus. É um gesto significativo. Pular para um cego que não vê parece estranho, né? Pula sem saber aonde vai cair. Mas Bartimeu sabia aonde ele ia. Bartimeu entendeu que Cristo podia curá-lo. Então, por isso, ele jogou o manto fora, ou seja, jogou sua riqueza fora, deu um pulo, um salto e se aproximou de Jesus. Que tipo de pessoas esse cego encontra? Uns atrapalham, tentam abafar o seu grito, manda que ele se cale. Outros já ajudam, anima, diz coragem, ele te chama. Jesus escuta o grito sofrido e confiante do cego. Ele para e liberta. Da margem, Jesus coloca esse cego no centro do caminho dele. Dá a luz da visão, dá a luz da fé para aquele homem. Meu irmão, minha irmã, e nós, o que nós podemos fazer? Descobrir as nossas cegueiras. Cegos são todos os que não veem no seu coração as coisas importantes, não reconhecem a presença e o amor de Deus e vivem na escuridão. Quais são as nossas cegueiras? Quais são essas cegueiras que devemos apresentar a Cristo para que Ele nos cure e nos dê a verdadeira luz? Perseverar na oração como Bartimeu. Somos pacientes e perseverantes na oração. Seguir Jesus no caminho. Na igreja primitiva, lá na igreja de primeira hora, o caminho significava o cristianismo. Os seguidores do caminho eram os cristãos. O cego curado seguiu Jesus pelo caminho, tornou-se um discípulo. Para ser discípulo, precisa querer ver e decidir caminhar. Não basta a euforia do primeiro encontro. Façamos nossa a oração do cego Bartimeu. Mestre, eu quero ver. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo, nós também celebramos o Dia das Missões e o Papa Francisco nos manda uma mensagem. Ele diz: quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença, a presença de Pai em nossa vida pessoal e nossa vida comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humildade, que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, mostra-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. O tema do Dia Mundial das Missões deste ano
não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de 4 a 20, é um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é e sempre foi a identidade da Igreja. Ela existe para evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.